Então, pessoal, vamos fazer questões sobre o que a gente acabou de estudar? Então, essa questão aí é do TRT, Juiz do Trabalho, uma questão recente de 2012. Ela fala assim, ó, a garantia de prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente, concernente à efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à cultura, dentre outros, compreende. Aí ele vem, letra A, procedência de atendimento apenas nos serviços públicos. Gente, o que foi que a gente viu no artigo 4º do ECA? Que não é somente nos serviços públicos, mas também nos de relevância pública. O que faz essa questão estar errada, ok? Letra B. Primazia de receber proteção e socorro em circunstâncias pré-estabelecidas pelo poder público. Gente, o socorro é assegurado em quaisquer circunstâncias, não somente em circunstâncias pré-estabelecidas, ok? Isso está lá no artigo 4º, a linha A do parágrafo único. Falso. Letra C. Preferência exclusiva na formulação das políticas sociais públicas. Gente, frisou muito isso. Não é somente a prevalência da participação na formulação. Não é exclusivamente na formulação, mas também essa participação, esse princípio da participação deve ser também assegurado à criança e ao adolescente em relação à execução. Está lá na linha C do parágrafo 1 do artigo 4º. Falso. Letra D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, essa letra D está correta, como a gente está lá no parágrafo 1 na linha D. Então, essa destinação ela é privilegiada dos recursos públicos relacionada à infância e adolescente. Então, se tiver uma dúvida entre o investimento num canto e no outro, se a gestão pública, municipal, estadual ou federal, ela tiver um recurso limitado e tiver duas necessidades, ele vai dar prioridade à área da infância. É o que ocorre normalmente. Sempre a gestão pública diz que não tem dinheiro suficiente para tudo, né? Muitas vezes é muita corrupção, né, que existe, muito dinheiro mal aplicado, não só corrupção, mas uma má gestão pública, né, que faz com que haja uma falta de recurso público para tudo, né. Então, letra D, a correta é a letra que a gente marca. Letra E, apenas os deveres da família e do poder público na adoção dessas medidas prioritárias. Gente, a comunidade e a sociedade em geral também tem o dever de assegurar essas medidas, como está lá no caput do artigo 4º. Então, falso a letra E, a gente frisou muito isso em nossa aula. Não é somente a família e o poder público, mas a comunidade e a sociedade como um todo, né, deve também atuar enquanto agentes garantidores desse direito da criança e do adolescente, beleza? Então, letra D é a resposta que a gente marca. Vamos ver outra questão? Uma questão também de juiz, de 2012, da banca CESP. Ele diz aí, ó, no que tange aos princípios gerais orientadores do ECA, assinale a opção correta. Letra A. O princípio da prioridade absoluta não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser interpretado de forma integrada aos demais sistemas de defesa da sociedade. Até aí, beleza. Dessa forma, a decisão do administrador público
entre a construção de uma creche e a de um abrigo para idosos, ambos necessários, deverá recair sobre a segunda, dada a prevalência da lei mais recente, no caso do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso foi criado em 2003, é mais recente do que o ECA, sendo que no Estatuto do Idoso, ele até traz também, volta aqui para mim, Guilherme, ele até traz também a ideia de prioridade absoluta, o Estatuto do Idoso, sendo que a lei do ECA, ele é específico quando ele fala do que significa essa prioridade absoluta, né? Então, a criança e o adolescente deve ter prioridade absoluta na escolha do que o gestor deve fazer, na aplicação do recurso público, na execução da política pública. Então, o gestor público ele deve optar pela área da infância e da juventude. Isso está lá no parágrafo único, a linha C do artigo 4º. Então, está falso, porque não deve prevalecer o Estatuto do Idoso porque ele é mais recente. Não, deve prevalecer o ECA, porque ele é específico quando ele trata de como deve ser executada essa política pública. Então, a decisão desse administrador público deve recair na construção da creche e não na construção de um abrigo. Falso, a letra A, com base na linha C, parágrafo 1 do artigo 4º. Letra B de bola. Buscando efetivar o princípio da prioridade absoluta, o legislador incluiu no ECA um rol taxativo de preceitos a serem seguidos. Gente, o rol não é taxativo do parágrafo único do artigo 4º, ok? Esse rol, ele é exemplificativo, como a gente falou no bloco anterior. Inclusive, quando a gente faz uma leitura do artigo 3º, que fala sobre a proteção integral dessa criança e adolescente, como a gente falou aqui anteriormente, esses princípios eles devem ser aplicados de forma conjunta. Então, aliando-se o princípio da proteção integral ao princípio da prioridade absoluta, a gente percebe, inclusive no artigo 3º, que outras medidas podem ser aplicadas para além do que está previsto, inclusive, no ECA. Então, não é um rol taxativo do parágrafo único do artigo 4º, é um rol exemplificativo, ok? Então, a letra B está falso, ok? Letra B está falso. Tem aí até o texto do artigo 3º, ele diz assim, o artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios, né? Por isso que a gente destaca aí, ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de que lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, ok? Então, esse dispositivo do artigo 3º, entendendo-se que a proteção integral ela se aplica de forma conjunta à prioridade absoluta, então a gente compreende que é um rol exemplificativo e não taxativo. Letra C. O princípio do melhor interesse tem aplicação limitada ao público infanto-juvenil, cujos direitos reconhecidos no ECA forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, ou por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Gente, falamos aqui várias vezes que o ECA ele trouxe um novo paradigma distinto do Código de Menores, onde
a perspectiva é de que a criança e o adolescente é um sujeito de direito e que esse sujeito de direito deve ser visto dentro de uma proteção integral. O princípio do melhor interesse, ele não vai se limitar ao público da criança ou adolescente em situação de risco, mas a todos eles, porque a gente tem que lembrar que o artigo 1º do ECA, ele traz a ideia de proteção integral. Então, o Código de Menores que se limitava a essa ideia de que criança e adolescente deveria ser cuidada somente se ela tivesse situação de vulnerabilidade, mendicância, situação de rua ou em conflito com a lei, cometendo algum ato infracional. O ECA, ele avança, ele vai para além disso. Então, o princípio do melhor interesse, ele deve se aplicar dentro também da ótica do princípio da proteção integral, então ele não deve se limitar aos adolescentes ameaçados ou violados em seus direitos, ok? Então, letra C, falso. Letra D de dado. De acordo com o princípio da centralização, inovação promovida pelo ECA, a União tem competência para criar normas gerais e específicas de atendimento à criança e adolescente para sanar omissões dos governos estaduais e municipais. Gente, primeira coisa, o ECA ele estabelece não uma ideia de centralização, pelo contrário, o ECA ele traz uma ideia de descentralização, ok? Então, isso está lá previsto, é uma descentralização política administrativa no artigo 88, inciso 3º, beleza? Além do mais, a Constituição Federal, lá no artigo 24, no inciso 15, ele estabelece a competência concorrente da União, Estados e do Distrito Federal em legislar sobre a proteção da infância e da juventude. E o parágrafo 1º desse artigo, ele explicita que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União vai se limitar a estabelecer normas gerais, ok? Então, ele não vai estabelecer normas específicas, segundo o parágrafo único do artigo 24 da nossa Constituição Federal. Então, a letra D está falso, beleza? Letra E. Com importância reconhecida desde o século XIX, o princípio do melhor interesse foi adotado pela comunidade internacional em 1959, na Declaração dos Direitos da Criança. E por esse motivo, malgrado a diferença de enfoque, foi incluído no Código de Menores de 1979, ainda que sob a égide da doutrina da situação irregular. Isso é verdade, gente. O Código de Menores de 79, ele incluiu esse princípio do melhor interesse lá no seu artigo 5º, que ele dizia o seguinte, ó, tá aí na tela, ó. Na aplicação desta lei, a proteção aos interesses do menor sobrelevará qualquer outro bem ou interesse juridicamente tutelado. Então, o Código de Menores, ele sim foi influenciado pela Convenção da Criança. Então, veja, volta aqui para mim, Guilherme, que desde a ditadura militar, essa Convenção da Criança, ela já influenciava a normativa do Brasil, né? Então, nosso ordenamento jurídico já era influenciado pela elaboração essa elaboração internacional. O primeiro tratado internacional ratificado pelo Brasil foi em 68, né? Então, ainda dentro da ditadura militar, que foi a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da ONU. Então, veja que o Brasil, mesmo durante o período da ditadura militar, já recebia influência dessa construção internacional da proteção dos direitos humanos, também de crianças e adolescentes, ok? Então, está correto a letra E, apesar de que o Código de Menores, né, falava dessa doutrina da situação irregular, né? Mas ele sim já trazia essa ideia do melhor interesse.
beleza? Gente, só porque eu não falei na introdução da nossa aula, a gente não vai conseguir exaurir todos os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, eu vou precisar do auxílio de vocês para que vocês também leiam o Estatuto em casa. Eu esqueci de falar isso na introdução do nosso curso, mas é importante vocês lembrarem disso. Todos os 267 artigos não vão ser possíveis de serem exauridos. O que é que a gente vai trabalhar nesse nosso curso? Os principais dispositivos que caem nas provas de concurso público. A gente realizou eu fiz mais de 200 questões do Estatuto da Criança e Adolescente e de diversas provas de concurso público, e dessas questões a gente extraiu esse nosso curso. Então, é um curso bem focado para a sua prova de concurso público, seja ela em qual área for, tá ok? Só para deixar isso registrado, beleza? Então, vamos entrar no outro assunto agora, que são os direitos fundamentais, o direito à vida e à saúde. O que é que a prova de vocês ela vai se preocupar? Porque é o seguinte, o ECA, quando ele traz lá, a partir do artigo 7º em diante, esse direito fundamental, principalmente direito à vida e à saúde, ele traz duas dimensões dessa proteção do direito à vida. Uma dimensão relativa à proteção às gestantes e a outra dimensão é em relação às crianças e adolescentes, inclusive, né, os recém-nascidos, ok? Então, é importante vocês terem isso em mente. O ECA não se preocupou quando protegeu o direito à saúde e o direito à vida, somente esse direito à vida e à saúde da criança e adolescente, mas também o direito à gestante, porque se o ECA não protegesse a gestante, essa criança poderia nem vir enfim, até a vida, né? Então, é importante a gente observar isso. O atendimento à gestante, ele está lá previsto no artigo 8º e no artigo 10º do Estatuto da Criança e Adolescente. E a gente destaca aqui, joga aí na tela, Guilherme. O ECA, ele garantiu, né, no artigo 7º, que a criança e adolescente tem o direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, por isso essa preocupação do atendimento à gestante e o seu desenvolvimento. Aí já, quando a gente fala da criança e adolescente já em vida, né? Sadio e harmonioso em condições dignas e existentes. Então, lembra-se disso, tem essa dupla dimensão. Com relação ao atendimento à gestante, o que é que vocês precisam saber para a sua prova? Que o ECA, ele trouxe esse atendimento à gestante via SUS no período pré e pós-natal. Cuidado com a prova, porque se a prova afirmar que para a gestante somente o ECA trouxe a proteção ao período pós-natal, ou seja, após essa criança vir à vida, né? Esse negócio de vir a ter vida é muito complexo, né? Porque muita gente fala onde é que surgiu a vida, né? Se surgiu já com a fertilização do óvulo ou só quando ela nasce, isso, enfim. Inclusive é uma discussão muito antiga que o direito civil parece já ter até ultrapassado, né? Mas ainda muitos doutrinadores ainda falam sobre isso. Mas o pós-natal é assegurado, mas também o pré-natal, ok? Cuidado com isso na prova. Via SUS, beleza? Via o Sistema Único da Saúde. Também o ECA, ele garante o atendimento obedecendo o princípio da regionalização e hierarquização dos sistemas. Então, os hospitais públicos, eles têm um sistema de regionalização, de atendimento de acordo com a região. Então, por exemplo, uma unidade de saúde de um município, ela vai dar atendimento prioritário aos seus munícipes. Se uma pessoa que
enfim, tem alguma doença e é de um outro município e chega naquele, enfim, uma pessoa tem uma dengue e aí é do município X e vai se atender no município Y. A prioridade desse município Y é atender a população residente, né, desse município Y. Essa pessoa X, ela não vai ter prioridade no atendimento, né? É por isso que inclusive muitas unidades de saúde encaminham para a outra unidade. Por que isso? Eu particularmente não sou muito a favor, mas tem uma lógica. Qual é a lógica? A lógica é que cada gestor público, cada prefeito, ele se responsabilize com o seu munícipe, né? Ele não fique escorado e não deixe de realizar o atendimento na área de saúde, né? Ele tem a sua unidade de saúde para atender os casos que acontecem no seu município, né? Mas eu sou contrário, porque quando a gente paga, nós enquanto cidadãos, eu sou contrário a essa ideia de regionalização, porque quando a gente paga os impostos, a gente paga para todo mundo. Então, se eu adoecer, eu quero ser atendido em qualquer canto, meu amigo. Eu quero lá saber se eu sou do município X ou Y. Eu, particularmente, não sou muito favorável a essa ideia de regionalização, não. Tem uma lógica? Tem. Tem uma lógica de responsabilização dos gestores públicos, porque realmente, se não havendo essa lógica de regionalização, muitos prefeitos iriam se escorar e iriam demandar só a capital. O pessoal do interior ia ficar falando, então vá para a capital, só pagando o transporte público, como acontece, ainda acontece isso. Mas eu acho o seguinte, meu amigo, nós consumidores do serviço público, nós temos que ter o serviço público. Se vai ser pelo município X, Y, Z, até porque, não importa, né? Até porque a gente não escolhe onde adoece, não é isso? E a gente não paga para todo mundo, então eu acho que os gestores públicos é que devem se virar em relação a ter ressarcimento, enfim, crie outra fórmula, mas não joga essa responsabilização para o consumidor do serviço público, que somos nós. Mas é isso, a ideia da regionalização é essa, é uma via administrativa, né? Então, o atendimento dessa gestante vai obedecer esse princípio da regionalização e hierarquização do sistema. A parturiente, segundo o ECA, será atendida preferencialmente, cuidado com isso na prova, ela vai ser atendida preferencialmente pelo mesmo médico que acompanhou na fase pré-natal. Cuidado, porque se a prova chegar e afirmar obrigatoriamente pelo mesmo médico, isso está errado, ok? Até porque o médico muitas vezes faleceu, o médico mudou de emprego, saiu do setor público só no setor privado, então não poderia a legislação colocar essa obrigatoriedade, porque na prática ela seria inexequível. Mas preferencialmente sim, isso é importante porque garante o vínculo entre a parturiente e o próprio médico, ok? Então é importantíssimo isso daí, mas não obrigatoriamente. Cuidado com isso na prova, ok? Apoio alimentar gestante e a nutriz que dele necessitem. Então, o ECA também garante esse apoio alimentar, não só depois que a mãe tem um filho, mas enquanto a mãe está gestante, ok? Então, o Estado ele tem que garantir essa segurança alimentar para essas mães, ok? Até porque isso garante o desenvolvimento da criança. Se a mãe não se alimenta de acordo com um padrão de segurança alimentar, sem os nutrientes suficientes, ela vai ter uma criança com um déficit no seu desenvolvimento. Então, o apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessita. Assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal. Cuidado com isso sempre na prova. O ECA sempre foca no período pré e pós-natal. Então, vai ter essa assistência psicológica à gestante e à mãe para prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. E o detalhe é que se essa mãe ela quiser colocar essa criança para adoção,
mesmo assim, ela deve ser acompanhada por esse atendimento psicológico, ok? Então, mesmo essa mãe que deseje, que coloque o seu ânimo de querer colocar seu filho ou sua filha para adoção, mesmo ela deve ter esse atendimento. Eu digo inclusive mais, principalmente ela, porque esse atendimento psicológico pode inclusive contribuir para que ela mude de opinião, porque esse estado puerperal é um estado em que a mãe, por conta da gestação, tem uma turbulência hormonal muito grande. E isso faz com que, muitas vezes, ela tome decisões que se ela estivesse em uma situação natural, ela não tomaria. E esse estado puerperal é estudado pelos médicos, pela área da biologia, e aponta que muitas vezes, inclusive, a mãe comete aborto por conta disso, porque porque com a mudança corporal, muitas mães culpam a criança ou aquele feto pela mudança do seu corpo, porque ela deixou de ter um emprego, porque, enfim, por N motivos sociais, essa mãe, ela agrega essa mudança hormonal e faz com que ela, muitas vezes, tome decisões que não seriam tomadas numa situação normal, não dá nem para dizer normal, mas em outra situação, ok? Então, essa assistência psicológica deve ser concedida às mães para que ela diminua esse estado puerperal. Tem mãe que não sofre nada nesse estado puerperal, né? Mas o estado puerperal é muito conhecido pelos homens, principalmente, quando a mulher acorda no meio da noite pedindo o danado de um picolé de jaca, né? Companheiro, você acorda às 3 horas da manhã, a mulher pedindo um picolé de tapioca, é bronca, viu? É pra torar, viu? Os homens conhecem muito bem esse estado puerperal, né? Mas é isso, né? Para minorar essa turbulência hormonal que a mulher passa. Então, mesmo a mulher que pretende entregar o filho para adoção, eu inclusive adiciono isso, principalmente ela, o ECA não fala principalmente, mas é uma interpretação minha, principalmente ela deve ter esse atendimento psicológico, ok? O ECA ainda aponta que os hospitais públicos e particulares são obrigados, está aí na tela, tá? Jogou na tela, né, Guilherme? Joga aí na tela, homem. Então, são obrigados. Veja que o ECA ele fala que são os hospitais públicos e particulares. Cuidado com isso na prova, não são só os hospitais públicos. Eles são obrigados a manter o registro através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Esse prazo eu destaquei aqui porque várias provas mesmo, fica fazendo a pegadinha com relação a esse prazo, tá? Então, faz um link com a relação da maioridade penal, beleza? Qual é a maioridade penal? 18 anos. Então, foca nisso, 18 anos, 18 anos, 18 anos. A prova vai dizer 5, 10, 15. Não, são 18 anos. A manutenção desse registro, desse prontuário individual dessas mães, deve ser mantido pelos hospitais públicos e particulares pelo prazo de 18 anos. Eles também têm que identificar o recém-nascido e a mãe. Para que isso? Para evitar a troca do bebê, né? Isso é muito comum ainda, infelizmente, há muita troca. Há alguns municípios que já têm algumas políticas de colocar o cartório já dentro da própria maternidade, para que a mãe já saia da maternidade com a criança registrada, e isso facilita muita coisa. Uma das coisas que facilita é evitar essa troca da criança, evitar... Eita, tem um problema grave, viu, Guilherme? Que é o pai que quer colocar um nome distinto do que a mãe quer. É bronca, viu? É bronca. E principalmente o pai quando tá bebo, né? O cara tá bebo, aí bota cada nomezinho, viu? Eita, rapaz! É bronca. Tem cada homem aí que é complicado. Mas então, essa identificação do recém-nascido da mãe
tem que ser feito, inclusive, como eu disse, tem convênios com cartórios do Brasil inteiro para que haja, inclusive, cartórios dentro da maternidade para que isso seja já expedido de início, para que evite inclusive, que muitas crianças não tenham registro, né? Não tem esse registro tardio, porque isso, inclusive, é ruim para as políticas públicas. Se a gente não sabe quantas crianças tem, o Estado e o município e a União não vai saber qual melhor política a ser aplicada, né? Então, evitar essa subnotificação é importante para a gente ter um melhor diagnóstico. Então, é bom para tudo, né? Essa identificação é bom para tudo. Proceder a exames sobre o metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Então, esse exame tem que ser realizado para, inclusive, se for detectado alguma doença genética, se já iniciar algum tratamento terapêutico enfim, um tratamento adequado para que ela sofra menos essa criança e garanta o desenvolvimento sadio, ok? Fornecer declaração de nascimento, né? Então, essa declaração que é a DNV, né? Declaração de Nascido Vivo, ela é importantíssima para você conseguir expedir a certidão de nascimento. Como eu falei, quando há esses convênios com cartório, você já sai com a certidão de nascimento de lá, né? Então, isso é importantíssimo para a mãe, né? Manter o alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Isso daí é importante a gente frisar, que o bebê ele tem que ficar próximo da mãe nos primeiros dias, nos primeiros meses, por conta principalmente do aleitamento. Inclusive, as presidiárias, a Constituição Federal, no artigo 5º, garante que as presidiárias ela faça a amamentação dessa criança e dessa adolescente. Pode a criança ou adolescente cumprir a pena junto com a mãe? Não pode, né? Não pode. Mas durante a amamentação, a Constituição Federal garante o direito à criança de ter essa amamentação junto com a mãe. Passou a amamentação, essa criança tem que ir ou para o pai, ou para os avós, ou então, se não tiver ninguém, para um acolhimento institucional, ok? Beleza? No próximo bloco, a gente continua.